Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a videoaula é sobre Revolução Russa. Então gente, a Rússia, como vocês sabem, a gente começa explicando antes do acontecimento, certo? A Rússia, no ano de 1900 mais ou menos, ela tinha uma economia muito agrícola, sabe? Não era assim uma coisa evoluída, não era aquela coisa de Inglaterra que estava vivendo sua revolução industrial. Não, a Rússia era literalmente um grande feudo. As pessoas viviam mais no campo do que nas cidades. Porém, existem duas cidades que se destacam nessa época com o início da sua industrialização, que já eram mais industrializadas, já possuíam mais operários. No caso é São Petersburgo e Moscou. Bem, a religião. Os russos eram, e até hoje a maioria é, ortodoxa, cristão ortodoxo. Porém, também existem cristãos, né, que seguem mais as ideologias da época de Roma, coisas desse tipo. Sistema político. Era o czarismo, a época de Nicolau II, da dinastia Romanov. Isso é basicamente para vocês saberem. Não precisa se preocupar em entender a dinastia, muito menos saber o que aconteceu antes. Você tem que se preocupar mesmo com os acontecimentos principais, né? Então, assim, em 1898 surgiu o Partido Operário Social Russo, que com o surgimento desse partido, ele se dividiu em duas vertentes, no caso, os bolcheviques e os mencheviques. Aí você pergunta, tá, qual é a diferença entre eles? Calma. Outra coisa que aconteceu antes da Revolução Russa foi 1905, certo? Deixa eu conferir aqui. Sim, 1905. Aconteceu o quê? O Domingo Sangrento. O que foi isso? Bem, os operários eles estavam muito frustrados com as condições de trabalho, com o salário que eles recebiam. Então eles foram protestar na frente do castelo de inverno, né? No caso, onde o Nicolau II ficava. Aí vocês pensam, tudo bem, o que aconteceu? Bem, o Nicolau II recebeu todo mundo com bala. Sério, literalmente, com bala. As pessoas foram mortas na frente do castelo e, realmente, a Rússia precisava de uma revolução. Então, gente, com a divisão desse partido em duas vertentes, no caso, os bolcheviques e os mencheviques, começou a Revolução de Fevereiro. Tá, e o que seria isso? Gente, esses partidos se uniram, né, só para ir realmente às ruas para tirar o Nicolau II do poder. E eles conseguiram, o Nicolau II ele renunciou do poder. E assim, aí agora fica a dúvida, quem vai assumir o poder? Os bolcheviques ou os mencheviques? Bem, os bolcheviques, eles são muito mais fortes que os mencheviques. Por quê? Eles têm Lenin, Stalin e Trotsky. E os mencheviques, a liderança deles não importa muito. Por quê? Eles não ficam muito tempo no poder. Eles assumem o poder na Revolução de Fevereiro. Porém, eles são um grupo que querem uma mudança mais lenta. Eles não querem, como eu posso dizer? Uma forma de vocês entenderem. Eles têm no caso, era o czarismo, certo? E eles queriam mudar para uma monarquia constitucional. Tipo, gente, vocês acabaram de tirar um czar e quer colocar uma monarquia constitucional? Não preciso nem comentar, né? E assim, óbvio que o grupo dos bolcheviques não ficaram tranquilos com essa situação, até porque eles eram um grupo, os bolcheviques, eram um grupo que queriam mudanças radicais, mudanças que mexessem mesmo na estrutura da Rússia, que ela não fosse mais a mesma. Então assim, Revolução de Fevereiro, os mencheviques assumiram o poder, porém isso não mudou muito, porque o Lenin, ele falou sobre as teses de Abril. E o que era isso, Sofia? Bem, basicamente era a ideia de uma reforma agrária. Por quê? Eles se inspiravam muito nas ideias
marxistas, no caso de Karl Marx. Então, eles não queriam mais aquela Rússia dividida, parecendo feudo, né? Em 1900, parecendo feudo. Gente, isso é um absurdo. Então, foi o seguinte. Lenin falou sobre a 7 de abril, no caso, paz, pão e terra. Já que as pessoas na época viviam de forma muito desigual, sabe? Vocês lembram da época da Revolução Francesa, quando faltava trigo, faltava pão para a população? A Rússia não estava muito longe dessa situação. Então, essa foi a ideia de Lenin. Vamos ter uma reforma agrária, vamos distribuir as terras. Não queremos isso de monarquia constitucional, queremos mudança. Então foi realmente isso que aconteceu. Tanto que, após isso, Lenin, os bolcheviques, no caso, deram um golpe de Estado e começou a Revolução de Outubro. Então, gente, com essa vitória do Lenin e dos bolcheviques, começou a Revolução de Outubro, no mesmo ano da Revolução Russa, 1917. Aí vocês me perguntam, tá, e qual foi a primeira medida do Lenin? Bem, realmente foi a reforma agrária das teses de abril. E o que ele fez? Essa reforma agrária consistiu no quê? Pegar as terras, as maiores terras que eram das pessoas mais ricas, né? E distribuir essas terras maiores para as pessoas realmente mais pobres, do povão, distribuir as terras do povão. Essa era a ideia das teses de abril. Então, assim, após essa redistribuição das terras, os bancos, as indústrias e as terras são do Estado agora. Antigamente, antes do Lenin, como estou explicando para vocês, tudo isso era muito bagunçado, sabe? Era de todo mundo e não tinha ninguém para controlar, e ninguém controlava nada e tudo ficava largado, bagunça, baderna. Então, Lenin foi e falou, não, vamos arrumar isso aqui, não vai ter baderna, o Estado vai controlar. Tudo bem, vocês são líderes das indústrias, porém o Estado determina o que vocês podem fazer assim de mais brusco, podemos dizer. Então, foi uma mudança, mas continua sendo dos soviets, né, do povão mesmo da Rússia. Então, assim, a estatização consistiu no quê? As empresas pertencem ao Estado. Como eu disse, tudo agora pertence ao Estado. Então, em vez das indústrias todas serem multinacionais, né, na época, de outros países na Rússia, agora a Rússia tem suas próprias indústrias, suas próprias indústrias. Então, isso realmente foi uma maior evolução para a Rússia. Então, assim, com isso tudo, o Lenin também fez um Tratado de Brest-Litovsk. Consistia no quê? Bem, esse tratado, ele consistia na ideia de a Rússia, ela queria sair da Primeira Guerra. Diferente dos mencheviques, que não queriam que a Rússia saísse da Primeira Guerra, os bolcheviques, no caso, o Lenin, que era o líder, ele queria que a Rússia saísse da Primeira Guerra, porque ele via que não dava mais para aguentar essa guerra. A Rússia morreu um monte de gente, não tinha mais comida, não tinha arma. Gente, vamos sair da guerra. E foi realmente isso que aconteceu. A Rússia doou territórios, né, para a Alemanha e também pagou algum dinheiro, né, para ela poder sair da guerra. E funcionou literalmente como um tratado de não agressão. A Rússia sai da guerra e a Alemanha não ataca mais a Rússia. Então, realmente foi isso, a Revolução de Outubro. Tá, gente, aí vocês pensam, tá, a Rússia saiu da Primeira Guerra, Lenin no poder, tá tudo tranquilo. Não, houve a Guerra Civil Russa, que foi de 1918 a 1921. Ok, e quem estava desse lado dessa guerra civil? Bem, foram os bolcheviques contra os contra-revolução. Sim, gente, sempre tem as pessoas contra as revoluções. Nunca existem as pessoas que são totalmente a favor ou totalmente contra. Sempre existe esse meio termo. Então foi realmente isso que aconteceu. Como vocês sabem, os bolcheviques contavam com Lenin, Stalin, Trotsky e os contra-reforma. Obviamente, os mencheviques. Porém, mais gente ainda ajudando. Quem? A Igreja Católica e a aristocracia. Obviamente, com essa reforma de Lenin,
não era proveitoso para eles, porque vocês imaginam o que é a Igreja Católica sem terras nessa época, não é mesmo? E os aristocratas, então? Pois é. Porém, outros países também eram contra essa revolução. Eles tinham medo dessa revolução se espalhar para o mundo inteiro. Pois é, gente. Então, foi o caso de Estados Unidos, França, Japão, e a Inglaterra, que mandaram soldados para a Rússia, porém não adiantou muita coisa porque os bolcheviques venceram essa guerra civil. E então, o que aconteceu? O Lenin mandou matar o Nicolau II e toda a sua família. Realmente ele não queria um czar de novo no poder. Ok, gente, após essa guerra civil, né, russa, o Lenin precisava mudar a economia do país, né, já que não estavam todos satisfeitos. Então foi realmente isso que ele fez. Ele criou a NEP, a Nova Política Econômica. Bem, que consistia mesmo na ideia de melhoria da Rússia. Em 1926, a Rússia estava com uma economia muito boa. Como? A Rússia como ela era antigamente, a Rússia que produzia o suficiente, a Rússia que conseguia se manter economicamente. E era realmente isso que aconteceu. Em 1923 é criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pelo Lenin. Era um órgão que unia os países do leste europeu, realmente para não ficar todo dividido, sabe? Eles queriam realmente uma união. Então, após isso, 1924, o Lenin morre, ocorrem eleições e quem vence? Stalin. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima. Tchau!